A paz do Senhor, povo de Deus, passando mais uma vez por aqui para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Você que gosta da palavra do Senhor, fique nesse vídeo até o final. Hoje eu estou trazendo uma palavra edificante da parte do Senhor, que fica em 1 Samuel, capítulo 8, onde vai falar da escolha de um rei. Os israelitas, no tempo do profeta Samuel, queriam um rei. E eles queriam um rei porque Samuel já estava velho. Ali no texto eles disseram assim a Samuel: Samuel, queremos um rei, porque tu já estás velho e os teus filhos se corromperam. Os filhos de Samuel eram juízes, e por conta da cadeira de juiz, por ter acesso a dinheiro, a bens, a riqueza, eles também se corromperam. Então eles passaram isso na cara de Samuel. Samuel, a gente quer um rei. As outras nações têm um rei e queremos um rei, e queremos um rei. E Samuel ficou triste. Foi orar ao Senhor e Deus disse a Samuel: Samuel, não fique triste. Não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. E eu atendi o pedido do meu povo, pela misericórdia do Senhor e pela insistência daquele povo. Deus antecipou o pedido, o pedido dele, a oração deles, que queriam um rei. Mas muitas vezes a gente pede coisas a Deus que a gente nem precisa. O ser humano é fraco, é limitado, às vezes não tem entendimento naquele momento. E voltando para o texto, Deus escolheu o rei Saul, que era da terra de Benjamim, e escolheu Saul, Lá na frente Saul se corrompeu. Mas antes que ele apresentasse o rei Saul, Deus fala assim nesse versículo aqui. No versículo 17 do capítulo 10. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-lhes das mãos dos egípcios, das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Quer dizer, que quando o povo rejeitou a Samuel, estava rejeitando o próprio Senhor. Por quê? Porque Deus era na vida de Samuel, estava sobre a vida de Samuel. E quando Deus queria falar com aquele povo, trazer vitória para o povo de Deus, libertação, tirou da mão dos egípcios, onde eles eram oprimidos, eram tristes, escravizados, eles não precisavam de um rei. Eles não precisavam de um rei. E se fosse para ter um rei naquele momento, já tinha igual as outras nações. Mas mesmo assim, Deus permitiu que Saul fosse o rei. Não era Saul que ia sentar na cadeira, era Davi. Existia um processo, uma escolha de Deus. Era Davi que sentaria na cadeira. E Deus ele falou assim, em alguns versículos aqui, porque são muitos, é um texto resumido, mas Deus disse assim: Samuel, por estas horas tu verás o homem que eu escolhi como rei. Ele vai livrar o meu povo da mão dos filisteus, da mão dos inimigos. Mesmo que a escolha não tenha sido de Deus, Deus colocou expectativa na vida daquele homem. Por quê? Porque como o ser humano é semelhante a Deus, Deus sempre dá um voto de confiança. Só que Saul, ele não soube usar o livre-arbítrio.
A Bíblia fala lá na frente, né, em alguns versículos, que ele não escutou a voz do Senhor. Ele não escutou a voz do Senhor. E umas coisas que Saul fez que desagradou o Senhor foi invocar outros deuses, foi deixar Samuel de fora em alguns sacrifícios, rejeitando também Samuel. Quando Deus direcionou Saul para ir para uma batalha contra os outros inimigos em outras terras, disse que ele destruísse todos, mulheres, homens, filhos e animais, tudo que tivesse lá. E Saul não destruiu. Ele trouxe o rei, trouxe alguns animais, né? E Deus ele não queria que ele trouxesse, porque ia contaminar. Só que Deus já estava perdoando Saul há muito tempo. E perdoando, e perdoando. E Deus e Samuel, né? Samuel orando por Saul, Deus disse, não ore mais por ele. Eu já o rejeitei. Tem pessoas que acham que Deus não rejeita a oração. Rejeita sim, porque Deus conhece o coração do homem. E também Deus disse a Samuel, Samuel, eu me arrependi porque escolhi Saul como rei. Mas aquele povo insistia tanto, pedindo e orando e colocando Samuel contra a parede, né? Então Deus permitiu que isso acontecesse. Só que trouxe sofrimento ao povo. Assim como os filhos de Samuel se corromperam por conta da cadeira de juízes, Samuel não podia colocá-los, né, também, mas se Deus quisesse transformar aqueles homens, transformaria. Só que Deus escolheu Davi como rei também, não Saul, né? Então aí tem, desde o começo do texto, fala que os filhos de Samuel se corromperam por conta da cadeira, diferente do profeta, né, um homem escolhido e ungido. Saul também se corrompeu. Saul, quando foi apresentado ao povo, ele se escondeu, se achou indigno, e a palavra diz que não tinha homem assim parecido com Saul. A Bíblia fala que ele era muito bonito, alto, tinha presença. Ele ficou com vergonha, ele era humilde, simples, mas não demorou muito para se corromper, não vigiou. E Deus se arrependeu por escolher Saul. Escolheu Saul, se arrependeu por conta que ele não ouviu a palavra do Senhor. Deus disse, Samuel, eu me arrependi que escolhi Saul, porque ele não atende às minhas palavras. Ele ficou cego. Muitas vezes a gente pede coisas, irmãos, que a gente nem precisa, porque aquele povo tinha a presença de Deus, tinha tudo. A gente estando com o Senhor, a gente tem tudo. E pediram Saul, só que Saul só trouxe problema. Só trouxe problema. Essa é a palavra que eu tenho para as nossas vidas, que a gente venha ser humilde na presença do Senhor, onde a gente puder melhorar, né, ouvindo a sua palavra, que a gente faça isso, né, porque é para o nosso próprio bem. A evangelização, ela tem um propósito de nos convencer contra o pecado, contra a desobediência a Deus, contra o nosso eu, do que, eu posso, não pode não. A gente não pode não, a gente tem que escutar a palavra do Senhor. Porque o caminho que a gente seguir vai ter consequência. E é assim, né, que a gente venha ouvir a voz do Senhor. Que a gente venha saber o que é bom pra gente. Que a gente viva em oração, viva em comunhão, igual o profeta Samuel, que buscava sempre a presença do Senhor. Como o rei Davi, que era o rei que ia sentar na cadeira e não Saul. O povo, por inveja, quiseram o rei, antecipar o processo. E trouxe tristeza para o coração de Deus, arrependimento. E Deus diz assim,
Deus colocou expectativa, depois disse que se arrependeu. E muitas vezes a gente entristece o Senhor por conta dos nossos comportamentos, nossos pedidos, né? Deus permite a gente entrar em certas situações. Se for para o crescimento da gente, tudo bem. Mas só porque o outro tem, que fala que eles queriam porque o outro tinha, então eu quero também. Não é assim, né? Que a gente venha orar ao Senhor, que a gente tenha direcionamento da parte do Senhor, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, que os nossos erros, que a nossa falta de compreensão vai ser esclarecida nos momentos certos e a gente vai entender que a voz do Senhor, sem o Senhor nas nossas vidas, sem o direcionamento do Senhor e as escolhas do Senhor para as nossas vidas, a gente não vive bem. Vai vir confusão, vai vir coisas que não são da parte do Senhor. E Deus abençoe você grandemente. Depois você veja com mais calma 1 Samuel, né, capítulo 8, do versículo 1 em diante. É um texto enorme, mas é uma história muito interessante que a gente vai tirar desse texto conteúdos para a nossa edificação. Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Fica na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.